Por situações como essa aqui que ela vai relatar que é muito importante que nós sejamos mulheres de oração. Veja só. Cuidado com objetos que você leva para dentro da sua casa. Essa história que eu vou contar é um pouco pesada, então se você tem medo, não assista. Se tá de noite, deixa para de manhã. Eu sou filha de pastora e eu já vivi diversas experiências espirituais. Não só por isso, mas isso tem um pezinho a mais. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe tem uma empresa que é de aluguel de trajes para casamento, uma loja de noiva. E ela sempre buscava fazer aluguel de casas grandes, com vários cômodos, para caber toda a estrutura que uma loja de noiva precisa. Essa história que eu vou contar já tem bastante tempo, ela já mudou dessa casa já tem muitos anos, então eu preciso frisar isso. Quando a gente tinha. Eu falo a gente, eu e minha irmã. A gente era criança, eu tinha uns 8 anos, ela tinha uns 5 anos de idade. E meus pais são separados, então as coisas ficaram um pouco complicadas para minha mãe. E a gente precisou morar na mesma casa que era a loja. A gente morava num quarto no fundo da loja. E aí, essa loja ela era meio estranha. Porque quando minha mãe alugou ela, o dono dessa casa, ele pediu para ela para deixar alguns objetos dele lá porque ele não tinha para onde levar. Eram alguns móveis rústicos. Tinha um aquário grandão de madeira rústico, tinha um quadro bem grande, enfim, tinha alguns objetos. E aí ela não teve como falar não, né? Falou: "Não, pode deixar, não tem problema. Quando você achar um lugar para levar, você me avisa". Só que nisso ficou lá muito tempo e a casa era assim, todo mundo passava perturbação, as funcionárias que trabalhavam lá não gostavam de ficar sozinha, cada funcionária já viu e já ouviu coisas. No próximo vídeo eu vou gravar um outro vídeo para contar só as histórias que as funcionárias contavam pra gente que acontecia com elas nessa casa. Mas hoje eu vou contar a história que aconteceu com nós mesmos. E aí, como eu falei, a gente morava lá. Então, durante o dia era relativamente tranquilo, mas na hora de dormir o clima dava uma pesada. Eu e minha irmã, a gente sempre sangrava muito o nariz. A gente já foi ao médico, já fez vários exames e nada era descoberto. Até que um dia, de tanto minha mãe orar e perguntar o porquê, esse vídeo vai ficar longo, gente. Tô tentando resumir, mas assim, não me xinguem, já aviso, vai ficar longo. A gente ficava em pé na cama, dormíamos nós três na mesma cama, uma cama de casal king. E aí, a gente ficava em pé na cama de madrugada. A gente andava e batia a cabeça na parede, tipo sonâmbulo, mas não era sonâmbulo. A gente fazia assim, ó, e batia a cara na parede. E aí o sangue escorria, a gente deitava e ficava sangrando ali a noite inteira no travesseiro. Todo dia a gente amanhecia com o travesseiro encharcado de sangue. E aí, minha mãe só foi ver isso quando ela orou e pediu a Deus pra mostrar pra ela o que estava acontecendo, porque até então ela achou que a gente estava doente, que era alguma coisa de errado. E aí Deus permitiu ela acordar numa madrugada e ver, porque parece que o inimigo até cegava ela, ela não conseguia acordar com alguém andando em cima da cama dela. E aí, o dia que ela viu nós duas, gente, é pesado, batendo o rosto na parede. Ela ficou assim, perplexa e surtada e começou a orar, orar, orar. Quando amanheceu, ela contou para as funcionárias dela e foi aí que as funcionárias, cada uma contou um caso que já presenciou nessa casa. Ela foi orando e pedindo a Deus para mostrar o que era, para mostrar o que era. Tinha um menino que ele era como se fosse um morador de rua, ele era bem jogadinho, sabe? Tinha dia que ele dormia na rua, tinha dia que ele ia para casa, a mãe dele não cuidava dele, eles passavam bastante necessidade. E sempre que ele sentia fome, ele ia lá, porque ela meio que acolheu ele, ela comprava lanche, dava almoço, às vezes deixava ele tomar banho lá. Esse menino tinha uns 10 anos de idade. E aí, certa vez, esse menino chegou e nós não estávamos lá, só estava uma funcionária. E aí ela abriu a porta de grade que ficava na escada, porque era uma casa de segundo andar, que ficava na escada para ele entrar. E ele simplesmente entrou rastejando que nem uma cobra, de costas. Ele subiu a escada de costas, igual uma cobra, assim, como se tivesse perninhas nas costas. Quando chegou lá em cima, ele virou e falou com a funcionária assim: "Cadê a Morma? Minha mãe, ela chama Edinalva." Ele não chamava ela pelo nome. Ele falava Morma. Não me pergunte por quê. E aí ela falou, ela não está. Ele: então tá bom, depois eu volto. E foi embora. Quando minha mãe chegou, essa funcionária desesperada contou pra ela o caso, chorando em prantos, e é óbvio que o menino tava. E aí
a gente ficou, né, aguardando esse menino voltar pra, enfim, entender o que aconteceu e tal. Esse menino voltou, não sei quantos dias depois, como eu falei, eu era nova, tinha uns 7, 8 anos. Mas ele voltou e aí minha mãe perguntou pra ele. Na verdade, perguntou não. Quando ela escutou a voz dele, ela tava na cozinha, ela tirou o sapato. E ela foi de fininho pra tentar escutar ele conversando com a funcionária. Achando que, tipo assim, perto dela ele não faria nada. E aí, ela, um cômodo antes de chegar sem fazer barulho, ele virou e falou assim: Oi, Morma, eu sei que você está aí. E aí ela foi e falou: Como você sabe? Aí ele me contou. Aí ela: Ele quem? Aí ele não respondeu. Ela falou assim: Anda igual você andou o dia que eu não tava aqui pra eu ver? Aí ele: Eu não. Aí ela falou assim: O bicho que fez você andar não tá aqui hoje, não? Aí ele foi e falou: Tá sim, olha ali no quadro. E saiu correndo. O quadro que o dono da casa tinha deixado. E aí, quando ele foi embora, minha mãe e essa funcionária juntou nesse quadro e foi olhando, olhando, olhando. O quadro era várias flores, tulipas, muitas, como se fosse um jardim de tulipas, um céu, até então nada demais, gente. Mãe foi orando, pedindo a Deus pra mostrar. E aí, de tanto elas ficarem olhando, elas encontraram, no meio das tulipas, bem escondidinho, com uma tinta parecida com a tinta das tulipas, pra não ficar claro, rostos de mini demônios no meio das tulipas. Vários. Só que, como eu falei, se elas não orassem, Deus não ia mostrar, porque estava muito bem camuflado. Tipo essas mensagens subliminares, tava da mesma cor de tinta das flores, do ambiente que tava as flores, e tava bem pequenininho, escondido os demônios. Foi realmente quem pintou o quadro que fez isso. Eu não sei se o dono da casa, quando comprou, sabia, mas enfim, estavam lá. E aí minha mãe pegou, falou com ele que não dava mais pra ficar com o quadro, devolveu e começou a quebra, né, oração pra quebrar aquilo ali. E aí só perturbação, gente. E lembra do fato que a gente metia a cara na parede de madrugada. Quando teve uma noite que de tanto ela orar e expulsar e tal, depois que tirou o quadro, ela acordou. Ela acordou não, ela tava dormindo e ela sentiu a minha irmã andando. Quando ela sentiu a minha irmã andando, ela pegou o braço da minha irmã e foi deitando ela. E ao invés dela acordar e olhar pra minha irmã, ela olhou pro outro lado. Quando ela olhou pro outro lado, ela viu uma mulher loira, do cabelão, com uma jaqueta jeans, andando, entrando pra dentro do guarda-roupa. E aí, ela pegou, amanheceu, quebrou o guarda-roupa, jogou o guarda-roupa fora. Deus foi revelando tudo. Jogou o guarda-roupa fora. E aí ela foi, entrou pra uma quebra de maldição e foi orando, 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 fez jejum, oração. As funcionárias também, porque afinal de contas elas trabalhavam lá, estavam cansadas de passar aperto, né? E aí, no final das contas, num outro dia, ela dormindo, ela acordou de madrugada de novo e ela viu o quarto cheio de malas, muitas malas, que no espiritual significava o quê? Que as coisas estavam indo embora. E aí, depois disso, foi uma paz. A gente parou de sangrar o nariz, por que será, né? Paramos de ser perturbadas e meter a cara na parede. E tudo fluía. Todo mundo parou de ver coisa, de ouvir coisa. Então, assim, cuidado com os objetos que estão dentro da sua casa. Alugou uma casa, a casa de aluguel, você tem o direito de ter a casa limpa, sem nada dentro. Ah, eu posso deixar? Olha, eu prefiro que não, porque eu tenho muito móvel. Não tem como. Manda as pessoas levarem os objetos com ela. Tudo que você receber de presente, consagra a Deus e desconsagra ao que foi consagrado quando você recebeu. É muito importante isso. Presente. Toma cuidado com tudo que você coloca dentro da sua casa, porque o mal, ele precisa de um corpo. E esse corpo pode ser um objeto para entrar na sua casa. Que história bizarra, né, gente, que aconteceu com ela. Quem contou esse relato foi a Sami. Eu vou deixar o perfil dela aqui abaixo. E, meu Deus, é uma história mais bizarra que a outra. E eu fiquei curiosa de saber se alguém mais já viveu situações assim sobrenatural. Eu não lembro de ter vivido alguma situação assim sobrenatural, mas conheço muitas pessoas que já viveram. E se você já viveu alguma experiência assim, sinta-se à vontade para comentar aqui abaixo, compartilhar o que você viveu, o que você fez, porque é muito importante, né? A gente acaba aprendendo umas com as outras, compartilhando histórias, situações. Então, essa história que ela trouxe realmente muito importante de não deixar objetos, de estar sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, para que Deus remova da nossa vida toda influência maligna, enfim, tudo aquilo que não vem dele, que vem do mal. E eu achei esse relato super importante. A mãe dela realmente foi uma mulher de fé, uma mulher de oração, que através dessas orações dela, Deus revelou tudo o que estava acontecendo e ela pôde remover ali da casa, da vida delas,
toda aquela influência. E é isso, que a oração faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano, não só para momentos difíceis, mas para todos os momentos da nossa vida, que nós possamos depender de Deus, da oração, da comunhão com Ele em todo momento da nossa vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu sou a Gisele de Barros, um beijo e até mais.